Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de língua portuguesa, e vou ter o prazer de estar ao lado de grandes professores para comentar esta prova do Enem 2024, entrada em 2025, uma prova que, ao que tudo indica, foi uma prova tranquila. Os professores estão alegres, animados, uma vez que a prova veio tranquila, não trouxe sobressaltos. Daqui a pouquinho a gente vai comentar todas as questões, mas posso falar já pela prova de redação. O tema foi liberado logo ali às 14 horas, logo depois que começou a prova, e o tema foi muito tranquilo, né? Um tema trabalhando a questão da influência africana, né? Desafios para a questão da herança africana. Então, um tema muito tranquilo. E eu vou ter o prazer, como eu disse a vocês, de dividir essa bancada aqui com professores fantásticos do Brasil inteiro. E ao meu lado aqui estão os professores aqui de filosofia e sociologia, né, nessa cobertura do Enem, Portal Terra e um apoio da Universidade Anhembi Morumbi, né, agradecendo a todos que estão participando nesse momento, toda a equipe do Terra que está nos apoiando, toda a equipe, é uma equipe enorme para que isso aconteça. Então, nós agradecemos muito a todos que estão presentes aqui. Do meu lado aqui estão os professores de filosofia e sociologia. Vamos começar pela parte de humanidades, daqui a pouco vem redação, daqui a pouco vem a parte de geografia, de história. Estamos aí, todo mundo, estamos correndo com os gabaritos, estamos analisando a prova ainda, né? Os professores aqui, eu já chamei aquele, vamos entrar para a gente comentar, né, para saber um pouquinho da prova. Professor Salviano Feitosa, filosofia e sociologia, professor Cadu Araújo. Primeiras impressões da prova Enem 2024. Pau ímpar aqui. Vai lá. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está em casa, no celular, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapeio aqui olhando o Portal Terra, agradecendo o convite. E a prova de filosofia, ela manteve. Só tem uma coisa que me chamou a atenção na prova de filosofia desse ano, é que há muito tempo não vinha lógica. Foi mesmo? E veio uma questão de lógica, com o texto do Bertrand Russell, e aí fazia muito tempo que não aparecia uma questão. Eu olhei assim, eu estou vendo aqui uma questão de lógica mesmo e tal, mas no geral ela passou pelo processo que geralmente traz desses conteúdos clássicos, tem filosofia antiga, tem filosofia contemporânea, então ela traz essa reflexão aqui mais, por assim dizer, clássica. A única inovação foi essa. Maravilha. Professor Cadu, e aí? Bem, a prova de sociologia não trouxe nenhuma surpresa. Foi contemplado habilidades e competências que já vinham caindo nos anos anteriores. Um destaque são as questões relacionadas à soberania popular, trazendo a questão da democracia, um tema muito importante, movimentos sociais, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, trazendo um movimento negro de uma maneira muito forte, lógico, um processo de ressignificação, né, do movimento tradicional da década de 60 e trazendo para o hoje, né? Foi uma questão bastante interessante que traz a integração da população negra americana. Professor, uma prova difícil, o que é que a gente pode dizer para o aluno que está saindo agora? A gente pode, no nível, pensando no aluno, né? Pensando no aluno. Essa prova foi difícil, foi mais fácil, manteve, qual é que a gente pode dizer? Perfeito. Rodrigo, a prova foi uma prova bastante contextualizada, uma prova básica, poderia dizer que sociologia foi o básico, não trazendo nenhuma surpresa. Os alunos que estudaram aqueles assuntos, aquelas competências e habilidades básicas, como movimento social, democracia, indústria cultural, com certeza gabaritou a prova. Maravilha. Vamos começar então a correção das questões. Vamos começar na tela, vamos colocar agora. Começando então, pessoal, a correção, analisando as questões como é que se diz? De filosofia e sociologia, tá? Tá no link aqui, já tá aí a questão. Ok? Se a gente tiver, estamos aqui ajustando ainda, correndo com a prova. Vamos lá. Nós temos uma questãozinha aí olha só. Texto 5 da prova, lá em Brasil, meu nego, etc e tal. Deixa eu só abrir aqui a nossa questão. Acho que não tá? foi. Opa, só ajustando aqui o link. Estamos só ajustando aqui as questõezinhas. Voltando aqui então, rapidamente, enquanto o pessoal aqui já ativa o link aqui.
Professor Salviano, a questão de filosofia, teve alguma coisa que fugiu do controle do aluno, daquilo que foi dito, ou foi básico, feito de sociologia? Veja, a minha experiência em sala de aula mostra para mim que os estudantes eles têm uma dificuldade bem grande em filosofia. E aí está muito ligada à leitura e ao entendimento de textos. Então, tem algumas questões que eu identifiquei na prova que os estudantes eles poderiam apresentar uma dificuldade na hora da leitura, que é uma questão que é, só para confirmar aqui o número dela, das nossas anotações aqui, a questão que trata de filosofia da ciência e teoria do conhecimento. Ela tem 2 textos ali, que o primeiro que trata do empirismo ali, mencionando esse processo do conhecimento por meio da experiência, mas que o segundo texto lá, com inclusive um autor que não apareceu em anos anteriores, que é o Carnap, mencionando esse pensador da filosofia da ciência, esse texto eu acho que os alunos ali deram uma travada legal por causa da maneira como ele foi escrito e aquilo que está sendo pedido no enunciado. Então, de maneira geral, ela traria... Eu anunciaria, eu diria, que tem alguns textos que trazem uma dificuldade maior de leitura para o aluno. Vamos lá, essa questão aqui agora, olha só. É isso aí, questão 46, falando um pouquinho já aí de democracia, responde essa pergunta. Que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada no texto escrito na década de 1900? Começando, então, com a questão de sociologia 46 da prova. E aí, professor? Rápidos comentários. Vamos lá, uma questão básica sobre democracia, né, que traz um dos principais contextos relacionados à democracia. Quando o Fera observa ali a questão do texto e também da resposta, fica bastante óbvia. Um dos pilares da democracia, sem dúvida alguma, é a soberania popular. Então, o Fera não teria dificuldade alguma de identificar a resposta correta, até porque os outros conceitos fogem muito, né, do que o enunciado se posiciona ali para o Fera. Professor Cadu, é interessante o seu comentário pelo seguinte, a gente estava analisando, um plano aqui aberto aqui na câmera aqui, a parte de linguagens nós estamos vendo, parece-me que está do mesmo jeito. O aluno que ele olhar, se ele ler bem o texto, ele consegue até por uma questão de eliminação resolver a prova, é isso. Com certeza, Rodrigo. E principalmente tendo uma ideia dos conceitos dos principais autores, principalmente dos clássicos. Perfeito. Não tem como você, numa questão dessa, errar a alternativa, porque é bastante clara qual o pilar principal da democracia ali inserida no texto. Maravilha. Pessoal, só alertando, tá voltando aqui pra gente, ó, só alertando aqui no aberto, a gente tá colocando o gabarito, vamos colocar o gabarito, né? Estamos corrigindo a prova verde, como vocês estão vendo, daqui a pouquinho já vai aparecer o gabarito com as correspondências das questões. Ok? Então você vai, como as questões são iguais em todas as provas, professores, nós começamos com a prova verde, que foi a primeira que chegou para a gente aqui, e daqui a pouquinho vai sair o gabarito com as correspondências. E você vai lembrando dessa questão e já vai aí recordando qual foi o gabarito que você colocou. Professor, questão 51 da prova, também de sociologia, não é isso? Também de sociologia. Vamos lá. Que traz uma questão muito voltada para o Estado e também traz princípios constitucionais, né? E aí nós temos, dentro desse contexto, dentro das alternativas, na esfera da ação do Estado como um agente principal, teríamos ali a letra D, né? Política de isenção social. Ok, política de isenção social. Então, na esfera da ação do Estado, com a Constituição de 88, os espaços mencionados tornaram-se objeto de políticas de inserção social. Bastava ler o texto, tranquilo. Perfeito, Vamos perfeito. lá. Opa, vamos aqui para questão agora. A gente está, como eu disse, a gente está cortando a prova, pessoal, agora está subindo, a prova chegou há pouco, nós estamos já entrando aqui para comentar. É questão 62. 62, vamos lá. Os grupos dominantes, né, são beneficiados, é o texto que vai dar em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar a fala de membros de outros grupos. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Questão 62, questão também de sociologia. Né? E aí, professor, com base nesse texto aqui, e aí? Interessante, né? Que traz as duas últimas questões, se você observar de uma maneira bastante plena, vai no contrário do que diz a questão 62. Porque a democracia tem como primazia o todo, né? A sociedade como um todo. E aí nós teremos aí, no sentido contrário, a letra D. A questão relacionada, a questão epistêmica relacionada aos grupos dominantes que geram
esses preconceitos e atitudes de exclusão. Então, resposta letra D, sem dúvida letra alguma. D de dado. Professor, essa questão epistêmica, só para quem o aluno está olhando agora, refere-se a quê? A questão epistêmica ela refere a um conceito filosófico na qual a gente observa o presente, né, tendo como referência os acontecimentos históricos, sociais, com base científica. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos à questão 64, também, salvo engano, sociologia. Sociologia. Isso? Maravilha, prova verde. Então tá lá, ó. O ritual brasileiro apresentado no texto representa para seus adeptos ao quê? O texto fala o quê, professor, aqui? O texto traz uma concepção cultural muito forte, principalmente em torno da identidade cultural, dentro da memória coletiva. E aí teremos a resposta, a letra A. A letra A, então, manutenção de uma memória coletiva. Maravilha, Corretíssimo. maravilha, maravilha. Questão 68, também sociologia. Olha só, não é isso aí? A Corretíssimo. reivindicação do movimento norte-americano apresentada no texto consiste na necessidade de... É um texto, parece que me fala aqui do Black, né? Olha só. Correto. Black Lives Matter, né? Vai para além do nacionalismo estreito que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver como os negros e comprar produtos dos negros, e mantém à frente do movimento homens negros heterossexuais. E aí essa reivindicação do movimento apresentada no texto consiste em que necessidade, professor? Questão interessante que traz não apenas o passado ou a origem do movimento afro-americano, mas também um movimento relacionado ao presente. Marcaremos ali a questão da integração, né? A letra seria, no caso, a letra B. Integrar a diversidade do grupo identitário. Olha só, então, ó, essa questão que trabalha com o Black Lives Matter, né? Olha só, então, resposta gabarito, letra B de bola. Maravilha. Questão 74, também sociologia. Pessoal, está corrigindo a prova de sociologia, tá? Vamos lá, então. Ele é um texto que diz: uma das principais atividades provocadas pela arte, a reflexão, é abandonada pela indústria cultural. A indústria cultural seria como uma isca que ilude os indivíduos. E aí continua, ele diz: ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como... Professor, parece uma questão de interpretação de texto, né? Parece, né, Rodrigo? Muito, se assemelha muito à linguagem, muito. né? Eu estou aqui, assim, com vontade já de entrar aqui para fazer. Não tenho essa competência para a parte de sociologia. Uma competência e habilidade trabalhada não apenas em sociologia, mas em filosofia, também em história, a questão da indústria cultural e também, de certo modo, em geografia. Então, é uma questão que pega os 4 pilares da área das ciências humanas. Totalmente. E também poderia estar presente numa prova de linguagem. Caraca, né? Então maravilha, olha aí. E aqui a gente marcaria o quê como resposta? Letra B, mecanismo de controle social. Olha aí, resposta dessa questão então, letra B de bola, questão 74. Maravilha. 81, questão também envolvendo de sociologia, não é isso? Sociologia. Fala sobre a internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais e indígenas por meio de redes sociais, rádios e veículos de mídia digital. E aí vai, ela também promove a criação e fortalecimento de mercados e a inovação dos sistemas de funcionamento, de financiamento. Então, é um texto tranquilo, fácil, e ele pergunta: a adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar o quê, professor Cadu? Questão que traz um link dos povos tradicionais com a questão da comunicação, né? Da questão da rede, da internet, da globalização. Marcaremos ali a letra A, valorização da economia local, integração, fala sobre integração e visibilidade dos povos tradicionais. Questão bem interessante que vai dos povos tradicionais à concepção de um mundo globalizado em termos econômicos e também em termos culturais. Maravilha. Vamos lá. Questão... Aí a gente agora partiu para a prova, eu acho que é de filosofia. Olha aí. Vamos começar então, prova de filosofia, Enem 2024. Professor Salviano, muito obrigado, professor Cadu. Vamos, professor Salviano. E aí? Prova interessante. Prova interessante. Questão 52. Bertrand Russell, olha aí, conta a história, né, de um peru que descobrira
em sua primeira manhã da fazenda de Perus. Olha aí, a questão sobre o Peru. Então todo mundo vai lembrar dessa questãozinha, então. Né? Olha, Vai. interessantíssimo, né? Sim. Qual tipo de raciocínio? Nossa, olha aí. Qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? Que coisa interessante. Não tinha visto essa questão ainda não. No Enem não aparecendo. Então, foi aquilo que eu estava te dizendo aqui agorinha. Essa é uma questão de um conteúdo que há muito tempo não aparece. Inclusive, ela se aproxima muito de do modelo da Universidade de Pernambuco, que joga uma situação e pede para você identificar um elemento ali. E aí você vê que o texto, inclusive, é bem engraçado, porque aí o galo, ele tá ali, aí ele vai, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, e no final ele vai concluir o quê? Ele vai concluir que eu sou alimentado Olha sempre aí, às 9 horas da manhã. Da manhã, exatamente. E olha é uma aqui. coisa assim interessante porque isso leva a gente para a letra C, que é um tipo de pensamento que é Indutivo. que a partir, como ele diz ali, ó, porque observa os Os eventos eventos particulares e infere leis, ou seja, do particular para o geral. Universal. Exatamente. Maravilha, questão bonita, né? É uma questão bonita, diferente de o que classicamente a gente vê no Enem. É uma Maravilha, olha aí, maravilha. Vamos lá. Questão 61. Prova de filosofia. A pessoa com deficiência de qualquer modalidade, seja visual, auditiva, física ou mental, encontra-se em uma posição de grande vulnerabilidade em relação às pessoas sem deficiência. E é uma questão que ela pergunta: a realidade abordada no texto indica a necessidade de se promover uma ética interpessoal centrada no... Professor, questão de interpretação, né? Na verdade, um pouco. E essa inclusive, essa é uma das coisas que eu sempre digo para os alunos. Porque filosofia é interpretação e tal. Não, porque se a gente não souber alguns conceitos, a gente perde a questão. Olha aí. E aí é onde está um ponto fundamental dessa questão, que ela chama a atenção para a ética. E a ética é a área da filosofia que vai trazer para a gente reflexões sobre o que fazer. Muito bom. Aí, nesse processo, o que fazer diante de uma situação em que a gente tem pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Muito bom. Então, seria a letra A. A Muito ética bom. do cuidado. Cuidado, proteção e valorização dos indivíduos. Essa seria, inicialmente, o preliminar seria essa a resposta. Maravilha. Vamos lá. Questão 63, filosofia. Olha que coisa bonita aqui, hein? Em pressuposto, pensamento dicotômico. Opa! Não, minha gente, essa questão aí, com certeza os alunos disseram: ai, meu Jesus. É mesmo? Por quê? Por causa do texto. E o texto, e aí o que é que ela está pedindo? Ó, esse Foucault, texto. Não, a questão toda é porque Foucault é aquele pensador que, quando aparece no Enem, geralmente está ligado a quê? Está ligado à questão da instituição de domínio, de disciplina, controle social, educação, hospital, ali, a prisão. E aí coloca o texto do Foucault chamando a atenção para uma concepção metafísica clássica. Maravilha. Aí é o que o Foucault escreveu sobre que traz pra gente essa reflexão sobre a metafísica clássica. E aí eu jogaria ali, eu fiquei entre a letra B e a letra C. Foi mesmo? Eu fiquei na dúvida e tal. O gabarito preliminar coloca ali uma letra B como pensamento dicotômico, o que dá a entender no texto, por causa do dentro e fora, porque o texto tá ali, ó, a alma, e aí vê através dos olhos aquilo que o corpo entra em contato. Maravilha. Mas aí também ficaria entre a B e a C. Vamos ver esse gabarito oficial aí. Maravilha. Porque existe um elemento de contemplação também. Maravilha, mas maravilha. Vamos ver o que o gabarito oficial diz. Vamos ver. Maravilha. Questão 73, prova de filosofia, pessoal. E aí, vamos lá, falando texto do empirismo moderno, foi em grande parte condicionado por 2 dogmas, depois tem um texto 2, típica, muito comum na prova do Enem, trazer mais de um texto, né, para o aluno, para que o aluno possa analisar e interpretar. Aí ele fala, no texto 2, teses, aí tem 1. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência, são carentes de significado. Enfim, ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes. Opa! Isso. Com relação a quê, professor? Pronto, aí é onde está. A questão, ela vai jogar a gente para o que seria a letra A, o estatuto epistemológico da linguagem, mas que o aluno ali, ó, naquela pressão toda, devido à maneira como o Enem tem estabelecido de geralmente jogar um empirismo, e empirismo é a área da filosofia que está ligada ao estatuto, ali, o princípio constitutivo da ontologia, aí o aluno poderia chegar e achar que era aquela ali, que estava eu e Cadu ali naquela discussão. Mas o gabarito que a gente jogaria ali seria a letra A, por causa do Carnap.
E o autor que eu tinha mencionado aqui antes, que ele nunca apareceu em questão de Enem. Tipo, se apareceu foi lá nos primórdios. Caramba! Então esse é um Enem que tem algumas surpresas, pelo menos para a filosofia. Agora, uma competência e habilidade clássica, né? Presente em todos os anos do Enem, né? Isso. É verdade. Puxa, maravilha, hein? Maravilha. Mas parece que não tá tão difícil, né? Então, para o aluno, pode ser que esteja, é isso que eu estou dizendo, É por mesmo? causa da natureza dos Então, textos entendi. em filosofia. Sociologia tá uma Tranquilo. maravilha. Maravilha, É, maravilha. isso. Agora, todo ano o Enem também é assim, né? Venhamos e convenhamos. Todo ano tem essa história do... Joga no geral aqui para todo mundo, é isso. Todo ano o Enem tem isso aqui, né? Essa coisa do... Aquelas questões que são mais... Né? Isso. Mais pegadas, mais... Né? Escorregadas. Sim. Toda a disciplina vem essa coisa. Parece-me que esse ano eles levantaram um pouquinho o pezinho da sociologia, foi esse professor, e colocaram aqui para filosofia. A filosofia é um negócio. Esse ano foi assim, eu olhei e disse, meu Deus, eu tô esperando amanhã quando eu chegar na escola. Os meninos, meu Deus, o que foi aqui? E olha a responsabilidade para o próximo nível. ano, né? Porque no próximo ano essa questão aumenta a responsabilidade do professor de Isso. filosofia, né? Sempre Na assim. escala de proficiência, com certeza, as notas de filosofia serão maiores do que a de Sendo mais, sociologia. com A TRI certeza. será Olha, maior, então, com olha aí, certeza. importante isso aí, né? Vamos lá. Questão 79. O princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica. Opa! E aí? Pronto. Olha aí, esse texto aí, é uma a regra de questão clássica. ouro, popularmente conhecida pelo provérbio trate os outros como gostaria de ser tratado, é um dos princípios morais mais onipresentes. Isso. Olha aí. E aí, professor, esse princípio ético apresentado no texto, ele se traduz por que teoria? Pronto. Por que formulação teórica? Essa é uma questão clássica. O pessoal aí acompanhando o Enem, geralmente aparece ali um imperativo categórico, é Kant, letra B. Porque é um elemento fundamental. É tipo, o que fazer em qualquer época e em qualquer lugar. Isso é um imperativo categórico. Por isso que ele menciona no texto os elementos que estão em quase todas ou todas as tradições religiosas. Opa! Por quê? Porque é aquela ação que possa ser reproduzida por qualquer pessoa, em qualquer época e em qualquer lugar. Então, essa é uma questão fácil. Essa Maravilha. aí é facílima. Clichês, Aí, sempre presente. Ok, Sempre que presente. maravilha, que maravilha. Temos mais aqui, a questão 83, filosofia também. Sim. Clássica, 2 textos, o Enem bem clássico, 2 textos e a perguntinha sobre eles. A pergunta é, os Isso. textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do ou da... O texto 1 fala de Aristóteles, entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza. O texto 2 fala a noção de eudaimonia, é central para a ética aristotélica. E aí, professor, os textos indicam que a prática de ações virtuosas sempre efetivada na polis ocorre por meio de quê? Pronto, essa é uma questão interessante que joga a ideia do Aristóteles entre a ação do indivíduo e a ação relativa à coletividade. E essa eu considero uma questão boa, mas que alunos podem apresentar uma dificuldade pela extensão do texto, mas que o conhecimento da teoria, das ideias do Aristóteles ajudaria, porque Aristóteles não entendia que a ação do indivíduo estaria fora da ação com a cidade. Então ele não trazia essa perspectiva desse individualismo, ele trazia o indivíduo em relação com as pessoas. E aí eu trago uma ressalva para todo mundo no Brasil que está assistindo isso aqui, que eu já ouvi muita gente dizer que a prova de filosofia é só leitura. Eu leio e eu entendo. Não é, pessoal. Você tem que ler, você tem que ter o conteúdo de filosofia, lembrar dos autores, dos conceitos e das abordagens, porque isso ajuda muito mais na hora da questão, porque é uma prova que é muito extensa. Perfeito. Aí já tem redação ali, que o menino já está naquele corre. E aí, quando ele chega com os conceitos dos pensadores, facilita muito na hora de resolver. Ótimo, maravilha. Então vamos voltar para a questão aqui. Qual é a resposta? Qual é a resposta dessa questão? Letra D, o Letra- aperfeiçoamento das condutas humanas. Letra D de dado, aperfeiçoamento das condutas humanas. Maravilha. Tem mais alguma Isso. questãozinha aqui? Filosofia 86, questão 86, né? Eu sentia falta do futuro, né? É claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo, etc. Olha, texto apresenta uma reflexão da personagem acerca de um problema característico da filosofia contemporânea. Que trata de quê, professor? Esse texto aí. Mas esse é mais do que um problema da filosofia contemporânea, é um problema existencial humano, que é a questão da finitude.
E aí eu chamaria a atenção para a própria fonte do texto, que é o livro A Culpa é das Estrelas, que também é um filme. Clássico. Então, você lembraria de um problema da filosofia contemporânea, que é a questão da finitude, juntamente com o teor do livro. Aí, mas eu não li o livro, eu assisti ao filme. Tá na mesma linha. E é o lance da finitude, porque o texto ele apresenta essa orientação. Como é que eu vou fazer as coisas? E passou-se o tempo, e será que eu faria de novo? Faria dessa mesma forma ou faria diferente? Maravilha. Esse Então, é um resposta, problema letra? fundamental. Marcaria a letra B de E bola. o texto é bem claro, né, Salviano? Independente de ter lido o livro ou assistido ao filme, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Temos mais aqui? Opa! Maravilha. Aqui já então. Já foi. Então, ó, questão já entra em 47. Já vamos entrar agora em geografia. Já vamos entrar na parte de geografia. Vamos agradecer aqui aos professores. Professores, só aqui para finalizar então aqui comigo aqui, ó. Pode ser comigo aqui, ó. Estamos fechando então a correção. Fechamos aqui a correção da prova de sociologia em primeiro lugar e filosofia em segundo lugar. Professores, aquele fechamentozinho assim sobre a prova foi difícil, foi fácil? Um geral para o aluno que está nos ouvindo a partir desse momento para a gente encerrar essa parte do comentário aqui. Prova de sociologia, como eu falei anteriormente, contemplou as habilidades e as competências e habilidades clássicas que vem caindo no Enem nos últimos anos. Uma surpresa ali, outra aqui, mas nada que o fera tivesse dificuldade a responder as questões, a interpretar as questões, perdão, e ali assinalar a alternativa correta. Maravilha. A de filosofia mantém o nível e tal, trazendo geralmente mais de um texto com alguma dificuldade, que é o que a gente sempre, o professor de filosofia, está batendo, que é importante fazer a leitura de texto filosófico, a leitura e o entendimento. Mas, no geral, é uma prova que mantém aí a linha de anos anteriores com um pouquinho de dificuldade em alguns aspectos. Que maravilha. Professores, então, olha, muito obrigado, né? Fechando aqui a parte de sociologia e filosofia, e nós vamos agora começar com a prova de geografia, questão 47. Eu vou já colocar a questão na tela, já chamando os professores para cá, os professores de geografia. Venham para cá, professores, joga a questão na tela aqui para a gente já começar a discutir a questão 47 de geografia, né? Vamos chamar aqui os professores que estão conosco na parte aqui de geografia. Vamos lá. Estamos aqui com o professor Ian, estamos com o professor aqui, o pessoal chama de Peixinho, né? Peixinho. Maravilha, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, obrigado. professores. Obrigado, Pode cortar aqui já com os noite. professores aqui, já estamos aqui. Vamos ver, gente, Professor pessoal Ian, de casa. professor Igor Peixe. Igor Peixe, mais conhecido por Peixinho. É isso aí. Professores, muito boa noite. Primeiras impressões sobre a prova de geografia. Como é que foi essa prova? Atenção, vamos começar. Você que está nos ouvindo agora. Prova de geografia, correção Enem 2024, tá? É uma prova, parece que foi tranquila, professores? E aí? Né? Como é que nós estamos? Daqui a pouco a gente já vai liberar o gabarito na tela, tá, pessoal? Estamos só organizando o gabarito. Daqui a pouquinho a gente vai soltar o gabarito e já vai poder conferir. Professor, e aí? Ian e professor Igor, como é que foi a prova? Vamos lá. Se a gente pudesse... Porque quando a gente avalia a prova, a gente avalia ela com as outras, não é verdade? A gente vê o fera pensando em provas anteriores e como ela poderia ser para melhorar. Essa prova, ela teve, em sua maioria, questões de níveis fáceis. Foi uma prova que teve, apesar de ter um texto até interessante, elaborado, mas as alternativas facilitavam muito a vida do aluno por exclusão. Boa parte das questões de geografia, elas são realmente excludentes. Não, às vezes não precisa de um grande ponto aí de reflexão. E tu, Igor, o que é que tu achasse? Também. Há uma surpresa também na geografia, não é? Tivemos uma questão bem conteudista sobre geografia física, impactos ambientais e hidrografia, não é? Muito raro de aparecer. Não me recordo de uma que precisasse utilizar tanto, não é, desses conceitos. Foge um pouquinho a característica da prova, mas são conceitos que são trabalhados, não é, em sala e remeteram a alguns acontecimentos ambientais deste ano. Então, não se tornou uma questão tão difícil, até pelo que Ian falou, não é, pela exclusão aí dos itens, tá certo? Maravilha. Podemos começar? Podemos. Podemos. Questão 47, quem vai comentar, olha só. É uma questão que fala: a mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas.
Aí ele vai, continua e diz assim, qual medida atenua os problemas abordados no texto? Quem vai fazer o comentário? Então, vamos. Para o ímpar, né? Eu começo o ímpar. Vamos lá. Essa é uma questão até de nível fácil, porque ela é muito baseada em problemas de mitigação, né? No Enem, questões de meio ambiente, ou elas vão trazer no comando para você identificar o problema, para você identificar a solução, ou zonas de mitigação, não é? A ideia de mitigar o problema. Como ele está falando sobre isso, e um dos pontos que ele falou foi a onda de calor, nas zonas urbanas, que a gente chama do fenômeno da ilha de calor, o ponto principal aí, nesse caso, seria justamente a letra C, a implantação de parques públicos. Os parques públicos, eles são positivos pelo seu potencial de vegetação, que faz com que a taxa de reflexão solar, o albedo, ele não a retenção térmica do cimento, do concreto, não aconteça por conta dessa vegetação. E também por conta da evapotranspiração vegetal, regulando a umidade e consigo regulando a temperatura. Por isso que a alternativa correta dessa questão é letra C, Implantação de parques públicos. Maravilha, maravilha. Difícil? Tranquilo? Tranquilo. Tranquila a questão. Vamos lá. 48. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança, paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. Ora, ele vai continuar e vai dizer aqui, olha, a composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revelam a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros. Professor, uma questão de interpretação? Também, não é uma questão interpretativa que necessita que o estudante assimile um pouquinho as características, não é, do Conselho de Segurança da ONU, mas dá para fazer justamente pela eliminação das alternativas. Então, não é, optamos aí pela alternativa B, não é, a assimetria política, visto o quanto já houveram vetos, não é, nesse contexto, e um assunto muito tratado recentemente justamente pelos conflitos, não é, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, em que há sempre um poder de veto, principalmente ali das grandes potências envolvidas. Então, ficou bem tranquilo, não é? Essa assimetria política que acaba intervindo nas condições do Conselho de Segurança. Maravilha. Questão 48, então, da prova de geografia, não é? Prova verde, letra B de bola, assimetria política. Questão 49. Diz assim, é um texto pequeno, né? Sempre as questões do Enem sempre contextualizadas, e vai dizer, uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente, né, simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção, pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Opa, vamos lá. O texto apresenta uma contradição interna do capitalismo caracterizada por quê? Quem é que vai nessa questão? Questão difícil? Essa questão já tem um grau de dificuldade um pouquinho melhor, mas é porque você precisa sacar onde é que você está, em qual modelo produtivo ele se encontra. Aí o texto ele dá algumas dicas, mas a fonte faz parte da questão. Muita gente esquece. Quando você vê a data da fonte, você consegue entender onde é que a gente está. Como a fonte é de 1982, a gente já entende que essa fonte ela não está necessariamente falando sobre o modelo produtivo da globalização atual, que a maioria das questões seria o modelo toyotista. A gente está falando do modelo fordista de produção. Então é muito legal o Fera perceber que a fonte faz parte da prova e ela é um grande aliado nesse processo. Por isso, a gente entende que o modelo fordista é aquele movimento que vai ter a ampla divisão das etapas do trabalho e a alienação do trabalhador. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C, a alienação decorrente da organização do trabalho. Essa organização do trabalho em questão, que é o que o estudante poderia ter um pouquinho de receio, seria, que organização é essa? Porque ele está falando da linha de montagem. E aí a gente pode até conversar com a sociologia, com conceitos como exército de reserva, mais-valia, porque esse trabalhador ele é alienado, ele nem sabe que produto vai ser no final. Por isso a alternativa correta, letra C. Maravilha, vamos lá. Questão 59, olha aí, geografia. Cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistematicamente.
Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados, acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos. E se no seu próprio interior as atividades não tivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Olha, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar o quê, professor? Isso, ficou bem evidente a questão dos fluxos, não é? Então, ele traz alguns exemplos bem contemporâneos justamente da intensificação desses fluxos, da interligação desses fluxos, e fica muito evidente quando ele traz aí o quanto esse espaço ele está dinamizado, dependendo cada vez mais de todos os setores da economia. E aí, não é, de fato, dentro desse contexto de fluxo e da globalização, a letra E, né, é a que melhor... Letra E, então. Isso. Então é a dinamização dos fluxos. Perfeito. Maravilha, né? E a gente vê exatamente quando ele fala essa questão aqui, né? Não tivesse isso, aquilo, outro, estacionamento, tal, Total. perfeito. Aluno que estudou, professor, tá tranquilo? Tranquilíssimo. Saberia Então, responder isso numa boa? numa boa. A garantida aí não tem problema. Garantido, não. Tá bem tranquila a questão. Tranquila até demais, não é? Talvez. Ian, estou com você, tá tranquilo? Ah, com certeza. É mesmo? Ele acabou de mandar pra você aqui um grande abraço, admirando minha filha. Está aqui diz assim: olha, ele é meu professor, pai. Ô, rapaz, coisa boa. Mandou esse dica pra ele aqui, olha só. E Ah. ela disse assim: olha, aí se garante, viu? Então estudou com os senhores, está tranquilo, Tá, respondeu isso numa boa. Numa boa. Tranquilíssimo. Maravilha. Isso aqui é professor que a gente traz aqui, é assim, professor bom que se garante, não tem medo de falar em rede nacional. Eu falei sobre E isso. se estudou com o Igor Peixe, você ainda tinha a possibilidade de fazer a prova debaixo do mar. Você também acerta. Que maravilha. Até Vamos lá. debaixo d'água. Questão 60. Olha só, de geografia. É um texto maior, um texto um pouco maior, né? Eu não sinto inveja que eu sou da parte de linguagens, você, né? Então, assim, quem é de linguagem, isso aqui não assusta. Não é? Então, vamos lá. A 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos assumidos no enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5 grau. Marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris. Olha só, então fala um texto aí sobre COP, sobre etc e tal, e diz assim, conforme o texto, o compromisso assumido pelo Brasil foi resultado dos tensionamentos promovidos por... Tinha que saber, né, amiga? Aqui tinha que saber, professor, não é? Não tem jeito, tinha que saber geografia. Aqui realmente não é só interpretação, não. Eu considero essa a questão, talvez top 3 de maior grau de dificuldade da prova. Opa, olha aí, pessoal, E atenção, essa galera. questão ela é muito legal, porque é uma questão de conferência ambiental. E ao longo da história, nós temos duas conferências que fizeram muito sucesso. O Protocolo de Kyoto, de 1997, Maravilha. que é a COP3, né? Essa questão é da COP26. Opa. E o Acordo de Paris, que é a COP21 de 2015. Então, essa questão aqui, ela dá uma oxigenada no Enem, ampliando aí o tipo de questão. Então, foi muito legal a aparição dessa questão. Entretanto, ela tem um distrator muito forte. Olha aí. Muito forte. O distrator é a letra E. Opa, tá? então letra E, agentes governamentais É e o demanda distrator. Então não era a resposta, Isso. mas muita gente talvez tenha caído nessa daqui, né? Muita gente foi para aí. Opa, E a alternativa, não é. a alternativa correta são os organismos supranacionais e sociedade civil. Letra D de dado. Letra D de dado, a alternativa então, correta. 60, pessoal, letra D de dado, olha aí. Uma questãozinha bem curiosa, bem interessante. O professor Ian tá falando aqui que, tinha questão para muito aluno escorregar aqui. Muita mesmo. Tá bom, vamos lá. Olha só, o pessoal comentando aqui na live, a questão 60, o senhor tá famoso, viu? Questão 60, professor Ian falou na revisão em sala de aula. Olha aí, maravilha, meus parabéns. Vamos lá. Tem mais coisa aqui? Opa, já temos aqui hoje redação, questão 01, não. Terminamos com a nossa questão de geografia? Não, Fechamos? Não, Tem mais alguma? Tem mais. Opa, tem mais. qual é a questão então? Número o quê? 69. 69. Só puxar ela aqui daqui a pouquinho. Mas já pode ir comentando essa questão 69 enquanto eu puxo ela aqui no nosso material aqui, tá? Pronto, a questão 69 foi uma questão que exigiu, não é, muito conhecimento técnico dos estudantes ali sobre a questão das inundações, do aumento do fluxo de água, não é, em determinados espaços de tempo. Assunto que foi amplamente debatido justamente pelos fatos ocorridos no Rio Grande do Sul no início do ano. E aí fala justamente sobre a inundação brusca,
tá? Que pode ocorrer de forma repentina e rápida nos locais, e a inundação gradual, aquela que acontece de forma, como o próprio nome já sugere, mais lenta e mais gradualmente. Então, há uma relação de desproporção, tá certo? Na velocidade e no tempo dessas inundações, de acordo com os tipos. E justamente a questão perguntava, não é, o que condiciona essa desproporção entre os tipos de inundação. Então, algumas alternativas não se aplicam, está falando de inundação, e a alternativa A fala aí da variabilidade solar anual. Não se considera isso quando a gente está falando de hidrografia de inundação. Na alternativa B, a temperatura média mensal também não está articulada aí ao processo de inundação. A declividade do relevo local. Então, é o relevo que, em muitos casos, ambientalmente condicionam a velocidade, o tipo de inundação, justamente pela vertente, não é? Então, exigia esse conhecimento aí de hidrografia, de geomorfologia, e a gente entende que, às vezes, regiões que nem estão próximas a esse processo de inundação sofrem as consequências por causa do relevo, tá certo? Então, a alternativa C seria aí a mais correta, a declividade do relevo local. Maravilha, professor. Tá certo. Eu que me enrolei perto do que eu estava aqui, cortou aqui a questão 69, e eu que errei aqui na passagem do slide aqui, mas já está aí a questão 69, né? Questão interessante. Mas difícil não, né? Não. Até pela própria alternativa. Então, continuando, teria uma dinâmica de tectônica regional, isso não influenciaria na questão da velocidade, tá certo? Da inundação, e a gradação da turbidez fluvial, que se liga justamente ao relevo. Então, quanto mais íngreme o relevo, um rio mais próximo da nascente, essa gradação ela é maior. Maravilha. Então, questão 69, resposta letra C de casa. Vamos lá. Questão 72, olha aí, né? 2 textos agora para olhar aí, essa questão de interpretação de imagem, né, professor? Isso. Olha aí. A comparação entre as imagens de satélite indica a ocorrência de um processo de quê? Opa, passou, foi um tsunami aqui, né, professor? Olha aí. Na verdade, a questão fala sobre o processo de urbanização de uma área não urbanizada. Né? Olha aí. Inclusive, não um dado interessante é que comparações entre textos foi uma tônica grande da prova de humanas, tá? Foi muito interessante esse ano a quantidade de questões que pede que você tenha o discernimento comparativo. Sejam textos que estão consonantes, textos que estejam dissonantes, textos que sejam continuidade de uma resposta. Isso foi muito legal da prova desse ano. O que você vê aqui claramente é o processo de urbanização, né? Ou seja, eu tenho uma paisagem natural agora, passando por um processo de completa reestrutura, né? Então, dessa forma, o que é uma paisagem natural passa agora a ser uma paisagem artificial, urbanizada, tendo como alternativa correta a letra D, né? A artificialização do espaço geográfico, alternativa correta, letra D. Maravilha. Não foi uma questão que apresentou dificuldade, mas é uma questão que vale a pena ter aí na prova. Ela se torna, inclusive, uma boa questão para a TRI funcionar devidamente, porque ela vai ser uma questão com alto nível de acerto. Maravilha. Olha só, o pessoal as pesquisas aqui estão no YouTube bem interessantes. Os enquetes aqui, o que achou da prova de geografia, o pessoal está achando ok. A resposta aqui do pessoal está dizendo, ó, a resposta está ok. Né? 16% responderam que está muito difícil e 24% respondendo que achou fácil a prova de geografia. Mas a maioria, né, não vou usar a grande maioria que é pleonasmo, mas está dizendo aqui 61%, né, estão dizendo que realmente a prova foi ok. Foi ok. Maravilha, então. Vamos lá, tem mais aí? 77, questão 77. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelos estados gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição. A eliminação, vem a pergunta, né, para os refugiados, do tipo de fronteira descrita no texto, necessita de políticas públicas de quê, professor? Boa. Uma questão que exigiu um pouco de reflexão, porque ele colocou umas fronteiras, digamos assim, filosóficas. Não é? Fugiu da questão do território, mas trouxe uma dicotomia entre, não é, o que pode ocorrer nesses espaços. Lembrando
que ele ressalta que são refugiados, então há condições, não é, diferentes dos imigrantes, independente de suas motivações, legalidade ou ilegalidade naquele território. E aí, o ponto começa que o gatilho não é pede a eliminação para refugiados do tipo de fronteira. Então, nessa condição, há de se ter uma eliminação dessas fronteiras de integração socioeconômica, que está marcado aí na letra E, tá certo? Talvez muita gente tenha pensado aí na homogeneização cultural. Detrator aqui, olha aí. Olha. E pode ter pensado em alguns conceitos até da própria globalização, conceitos ali da sociologia, tá certo? Mas uma homogeneização cultural não resolveria, não eliminaria para os refugiados as dicotomias descritas aí no texto. Maravilha, maravilha. Tem mais aqui? Questão 80. Vamos lá, questão 80. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. Em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas anticoncepcionais foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e ao boom da indústria farmacêutica multinacional. Pergunta: qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto, professor Ian? Essa questão é engraçada, viu, Rodrigo? É engraçado, sabe por quê? É como se ela fosse obrigatória de ter no Enem. A tal da pílula anticoncepcional aparece no Enem. Rapaz, tu não tá entendendo. Geralmente aparece com Odair José. Não. Pare de tomar a pílula. Tá entendendo? Aparece. Pense, a pílula anticoncepcional precisa aparecer. Pense, é impressionante. Aí, veja. Essa questão fala justamente sobre isso. Veja, quando você tem o baby boom e a população já está na zona urbana, o custo de vida vai aumentar muito. São duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, tá? A emancipação feminina, ou seja, a mulher agora como um agente político, como um agente econômico, ela deixa de ser, como função, ser mãe, ela se torna uma mulher, né? Como Simone de Beauvoir diz, não nasce mulher, torna-se mulher. E o planejamento familiar devido ao alto custo. Claro que a própria estrutura do Estado, ele entende isso, e políticas contra a natalidade vão começar a surgir. Seja o incentivo ao uso de preservativos, seja o incentivo ao uso das pílulas anticoncepcionais. Então, a alternativa correta é a letra C. Opa! Ampliação do debate público sobre planejamento familiar. Essa questão da prova foi a mais clássica de todas. Foi uma questão aí sem mistério. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok, maravilha, maravilha. Questão 80. Questão, 50 de vocês? Não, né? Não, 82. Opa, vou procurar aqui 82. Questão sobre o quê? Enquanto eu procuro aqui, A pode botar as questão pessoas 82, enquanto eu já coloco aqui para eles aqui. Uma questão ótima de geografia física, muito legal e realmente não havia chance para interpretação de texto. Ou você sabia ou não sabia? Diz aí, Peixinho, como é que foi? Isso, não é? A questão falava justamente da deterioração da floresta amazônica, tá certo? E aí, os textos trazem dados sobre o desmatamento, tá certo? O que vai perdendo, o que já perdeu de área, como isso vem acontecendo, então, a deterioração total desse ambiente. Só que, não é? A questão pede que, para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos, não é, vai indicar uma redução do quê? Não é uma redução do ou da. Na letra A, sobre a redução da circulação dos ventos alísios. São ventos, não é, atmosféricos que não vão sofrer interferência de um processo de desmatamento em nenhum bioma mundo afora, tá certo? O que vai impactar são outros agentes, tá? Como o El Niño, por exemplo, acaba sendo um fator que pode mudar a orientação desses ventos. O aquecimento dos solos locais, então, ele pede uma redução. Não é? Sem a proteção das árvores, de fato, o albedo acaba aumentando, o que foi tratado em outras questões aqui, como a gente viu no microclima urbano, por exemplo. Então, isso não vai reduzir, tá? Aí, a média de temperatura oceânica. Então, a temperatura superficial ou não é, dos oceanos independem da nossa cobertura vegetal. O índice de refletividade superficial, que aumentaria, tá, com a retirada da vegetação. E aí, a intensidade das chuvas convectivas. As chuvas convectivas, aquelas que se formam ali pela evaporação, a condensação e a precipitação.
diferente da chuva orográfica, diferente da chuva ali frontal. Interessante é que a floresta amazônica, ela produz a própria chuva. Não é estar numa área equatorial, uma área que tem uma convergência desses alísios, traz muita umidade, mas a gente percebe no Brasil, na América do Sul, por exemplo, a condição de continentalidade dessa floresta. Essa floresta bem distante, não é, das áreas de maritimidade, e ela produzindo com sua evapotranspiração e também, não é, com as partículas, os micropólens que essa própria floresta produz, não é, os aerossóis. Então, ela consegue produzir a sua chuva e a retirada dela impacta diretamente no clima, em massas de ar e aquela sucessão, não é, de problemas que o Fera conhece muito bem. Maravilha. Então, a questão 82, gabarito letra E. Letra E. Fechamos? 87. 87. Vamos procurar aqui a questão. Eu já estou aqui com a questão 87. Vamos procurar aqui. Começa aí, professor, enquanto a gente já vai aqui, enquanto eu vou marcando aqui. A questão 82 e 87 foram as questões mais puras. Ou você tinha conhecimento, ou você não tinha conhecimento. Realmente foi legal o Enem colocar isso justamente para calibrar a TRI na prova de humanas, que no ano passado foi um pouquinho mais difícil. Então, talvez esse ano seja mais calibrado. Vamos lá. É uma questão que fala sobre tremor de terra, né? Tremor de terra, abalo sísmico, que a gente conhece como terremoto, né? Para haver tremor de terra, é necessário um processo de geração energética. Por um atrito, esse atrito pode ser convergente, transcorrente, é necessário ter um atrito, tudo bem? Então, quando ele coloca nas alternativas, a única alternativa que tem como fundamento o atrito é a zona de subducção. Só que veja a dificuldade dessa questão, viu, Rodrigo? Você vai achar isso interessante. A zona de subdução é a parte 2 de um movimento, que é a convergência de placas tectônicas. Se ele quisesse facilitar a questão, ele colocaria convergência de placas. Porque em uma convergência, sobretudo aqui no Chile, a gente tem uma zona de subdução. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C de casa. E foi legal a escolha desse item, justamente porque ele coloca uma segunda etapa. Porque aonde tem zona de subducção é porque é onde eu tenho uma zona atritosa, uma zona geradora de energia, gerando um hipocentro e, por consequência, um epicentro no futuro. Então, a alternativa correta dessa questão é letra C, zona de subdução. Foi uma questão boa, uma questão, inclusive, com 3 textos. Não são textos dissonantes, eles estão mostrando pontos diferentes para você entender o que está acontecendo. Gostei muito. Tanto a questão 87 quanto a 82 que Igor fez foram questões que realmente ou você sabia ou você não sabia. Foi legal, eu fiquei feliz com essa... Essa aqui, qual foi a resposta, professor? Pra letra aqui? C. C de casa, C de casa. Zonas de subducção, então, questão 87, ok, na letra C de casa. Isso. E aí a gente finaliza... Olha aí, professores, olha que maravilha, parece que a prova é aquela história, houve questões mais ou menos, houve questões que exigiam mais o conhecimento do aluno, tinha que estudar, não tinha jeito, né? Tem que estudar. Eu sempre costumo dizer, olha, eu faço essa correção do Enem há mais, sei lá quantos anos que a gente faz isso aqui ao vivo. A gente sempre vai dizer para o aluno, olha aqui no plano aqui com os professores aqui, todo mundo aqui junto aqui, ó, nessa câmera do meio aqui, ó. Tem que dizer, você não pode abrir mão das disciplinas. Não é essa história só, eu vou só estudar matemática, eu vou só estudar isso, Não, tem que estudar tudo. Não é? Porque estudando, pegando com professores competentes, vocês têm a chance de fazer uma excelente prova do Enem, uma pontuação importante. Não adianta, eu sou maravilhoso e fantástico, porque eu joguei só matemática, né? Eu sou maravilhoso. E eu sou de linguagem, né? Eu tenho alguns professores de matemática que vão comer meu fígado na próxima semana, mas não tem problema. Mas olha, tem que estudar tudo, galera. Não é? A gente acabou de passar aqui por sociologia e filosofia. Quão importante essas questões elas são para vocês. Porque no somatório geral isso traz notas, isso traz ponto associado a outras disciplinas. Portanto, não abram mão. Nós vamos começar agora questão de história. Vamos começar. História começa em que questão? Vamos começar em que questão? História. Não é? Obrigado, professores. Numa boa, né? Só para fechar aqui, ó. Muito obrigado para vocês. Pode abrir no plano geral aqui, né? Professor Ian, né? Professor Igor. Muito obrigado de geografia. Belíssima análise. Grato a vocês. Vem comigo aqui no meio. Nós vamos agora para começar com a prova de história. História, questão, qual é a primeira delas?
a questão 50. Vou só marcar aqui a questãozinha 50. Opa, estamos trocando professor, não tem problema não. Pode vir, pode vir. Então, troca de professor. Acontece, é normal. Passar aqui, isso aqui é ao vivo e a gente tem que correr mesmo aqui com essa troca de professores. Estão aqui do meu lado aqui 2 grandes mestres aqui. Do meu lado aqui, professor Lucas Cupertino. Lucas Cupertino, meu mestre. Professor Edson Rocha Wally. Opa! Isso. Edson Rocha, professor Wally. Isso. Professor Wally ou professor Edson Rocha? Né? Pode chamar os dois, qualquer um. Qualquer que um. preferir o que você achou Maravilha. melhor. Ótimo. Professores, vamos começar aqui nesse geralzão agora aqui. Uma sacada geral. Plano aberto, pode jogar no abertão aqui para todo mundo aqui. Pressão da prova de história. Como é que foi para quem está chegando, está olhando agora, abriu agora o site aqui do Terra, abriu aqui o YouTube do Terra. Estamos com várias pessoas. Pessoal, solta aí depois a enquete aí da prova de história para o pessoal aqui. A enquete do pessoal aqui de história para a gente dar uma olhadinha como é que tá. Professores, a prova de história, como é que foi? Para quem fez a prova, pensando no aluno que fez a prova hoje. Fácil, mediana ou difícil na concepção de vocês? Cara, e aí, professor? Eu achei a prova linda, né? Isso. Tava empolgado. Assim que saiu o tema da redação, eu fiquei, caraca, que tema bonito. Que tema fácil da galera fazer uma abordagem tanto com história, com sociologia, trazer, por exemplo, referências às próprias questões. Tem questões do movimento abolicionista. Isso, perfeito, né? Contextualizada, uma prova equilibrada. Realmente merece aplauso, merece São Luís. Merece sim. Merece. Então, o aluno Uma prova poderia gostosa. Do utilizar. aluno, do bom aluno, o aluno que dedica, o aluno estudioso. Oxente, essa prova foi muito boa. Muito bem. Vou fazer uma pergunta capciosa. Veja só. Faça. É uma prova a prova do Enem, geralzão aqui, todo mundo. Geralzão com todo mundo aqui aberto. Prova do Enem, geralmente, aluno diz assim, vou fazer uma pergunta. Ó, você não, precisa estudar história não. Leu a prova, a interpretação, tá tudo certo e eu vou acertar. E aí? Não, também não é assim, não. Aí é um pensamento equivocado, não, Lucas? Com certeza. Não, aí a gente precisa ter uma base, precisa ter uma base. Porque já fora, em outrora, essa questão de dizer, é decorar, isso morreu. O contexto ele vai necessitar de uma essência do conhecimento. Se não tiver esse conhecimento, o cara se perde. Não, E hoje as questões, elas problematizam justamente isso. Qual é o papel dos agentes históricos? Isso. Qual é o que seria, por exemplo, a relação que eles vão estabelecer no tempo, no espaço? E tem uma coisa que pouca gente fala, tá? A prova do Enem, ela é extremamente previsível. Professor, como assim previsível? No Enem trabalha o que seria a matriz de referência, as competências e as habilidades, elas estão presentes na prova. Então, é uma prova que não tem um compromisso com o conteúdo, mas tem um compromisso com o que seria a abordagem desses teores que apresentam a própria matriz e pede para que o aluno exerça essa habilidade. E as questões vão aparecer justamente nesse sentido, né, professor? E exigiu, o menino vai ser o protagonista agora. Exato. É ele o protagonista no momento, né? Perfeito. Ele vai ver o contexto, vai conduzi-lo ao conhecimento base. Maravilha, Perfeito. que É maravilha. a interpretação. Então, a essência da história é a nova história, né? É a nova história. Exato. Maravilha. Vamos começar com as questões, então, Vamos de que história. vamos. Vamos começar com a questão de Vamos história? que Vamos vamos. começar? Questão 50. Atenção, prova verde. Pessoal, Isso. daqui a pouquinho a gente vai soltar o gabarito, tá? Já, estamos dando no finalzinho aqui, já preparando para soltar o gabarito. Já temos com bastantes respostas. Daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês aqui o gabarito para você ir comparando. Professor, questão 50. É uma questão que tem 2 textos, tá? Isso. Uma questão de 2 textos. As novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época de Gorbachev. Eita, anos Isso, 80. isso. E o texto 2 dizendo as novelas de maior impacto em Angola foram as produções Isso. brasileiras. Isso. Tal. Embora, aí vem a pergunta, embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam conforme os textos 1 e 2. Em que aspecto? Quem vai para a resposta? Vamos lá. A subjetividade aí é interessantíssima, sabe? Porque ele fez essa correlação, o texto é um condutor. O brasileiro tem muito essa visão, né? O brasileiro é noveleiro, não é? A novela brasileira é excelente, mas ele vai fazer essa ligação cultural, essa projeção cultural, essa mídia, essa formação, essa identidade. Então esse texto foi ímpar, foi perfeito. Então nessa interação aí você vai dar uma subjetividade dentro do quê? Dentro de costumes da Eita, quase que não saía. Teledramaturgia. Quase que a gente não fala essa palavra aqui agora. Questão de linguagens. Tupiu tudo agora. Trava-língua. É um trava-língua. Foi um trava-língua aqui Pô, para todo ainda mundo. bem que você travou também, viu? Então somos dois. Teledramaturgia. Agora Teledramaturgia. Isso. E a gente lembra o quê? A Grécia Antiga. Exato. Eita, Tem olha uma só. aproximação muito legal, Isso, né? isso. As questões de 2 textos, elas são ótimas porque o Enem só vai querer 2 coisas de você.
ou vai querer aquele elemento que está em comum entre os dois textos ou aquilo que está dissonante. E Isso. nesse momento, o que é que está em comum aí entre esses dois territórios? Existe uma aproximação, e essa aproximação, professor, seria uma aproximação cultural. Com certeza, com Maravilha. certeza. Olha, Perfeito. só uma colocaçãozinha aqui. No geral, aqui, abrir a plano geral. O pessoal jogou aqui a enquete. Muito legal, o pessoal do Terra jogou aqui no YouTube a enquete. Os alunos estão votando aqui. Prova, olha, completamente dividido. 33 praticamente, 30, prova Sim. fácil, 30 e poucos por cento. Sim, sim. Prova ok, 40% mais ou menos ali. 25% ali, muito difícil. Me derrubou. Eita! Olha aí. Não. Pera aí, professor. Aí não esse estudou, não. exagerado. Esse aqui não estudou, não. Esse aí não. Foi Esse achando aí, que era só pra esse aí. interpretar. Foi achando, esse é o cara aí. que foi passou Isso. achando que era interpretação. Isso, a decoreba. A decoreba. Antiga. Vamos estudar a a antiga matriz, decoreba. galera. Ô, rapaz, esse aqui quebrou. Esse aí quebrou. Esse aí quebrou. E olha, continua aqui, 25% me derrubou. Sim. Prova ok, 38%. Olha, 70%, mais ou menos aí, 70% entre fácil e ok. Foi nessa Maravilha. pegada. Então vamos lá, essa questão aqui, resposta. Questão 50, resposta letra A de A amor. de amor, que maravilha. Isso. Vamos isso. embora. Questão 54, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá. As capas dos folhetos de cordel, já então ilustradas por postagens fotográficos, desenhos de fotogramas de filmes, demoravam mais de uma semana para serem transformadas em clichês em Recife ou Fortaleza, o que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para o taco xilográfico. Olha só, pela facilidade do talhe e abundância. Princesas, dragões, cangaceiros. Olha, falando de xilogravura. Isso. Então, pergunta, no início do século XX, a incorporação da técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação de quê? Quem vai na resposta? Vamos lá. Então, gente, essa é uma questão que dá para ser encaixada em C4. Você vai ter a ascensão de tecnologias aí no século XX, metade do século XX e segunda Revolução Industrial. Perfeito. O que vai acontecer? Uma Isso. demanda vai surgir nas cidades, principalmente em aspecto de produção. E esse aspecto de produção focado dentro do que o texto traz é o que seria a produção literária. Então, de onde que vão surgir essas demandas? Locais. Isso. Se surgem demandas locais, vão exigir, logicamente, que esses produtores, eles comecem a produzir, de fato, algo que também, inclusive, seja relacionado ao próprio conceito do próprio território. E aí, gente, observa as alternativas. Não tem como não ser letra C. A indústria regional. O senhor começou a falar, eu já ia marcar o gabarito aqui. Opa, É porque ela já foi muito Isso. direta, né? A gente tava até com receio. Cara, Começou a que falar. facilidade dessas questões. Maravilha, Isso, maravilha. isso. Vamos lá. 55, 50. Círio de Nazaré é uma Eita. festa que ocorre anualmente na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional que surge em Portugal por volta do século XV. Ainda em 1789, a festa em louvor a Nossa Senhora de Nazaré em Belém era marcada pelas ladainhas e novenas. Aí continua e vem a pergunta. O reconhecimento da festa descrita no texto como patrimônio histórico encontra sustentação em que, professor? Ou aí a gente vê, né? Vamos pegar lá desde o Sacro Império Romano. Vamos pegar a formação da Suprema Suzerana, Sistema Suzerano e Vassalagem, a formação da Igreja Católica, século IV para o século V. Então vem a estrutura arquitetônica e a beleza cultural que vai se desenvolvendo. E quando chega ao Brasil, essa cultura preliminar europeia ela vai ser readaptada. Então, nessa readaptação, o sacro, o religioso e fugindo do profano. Então, é uma festa linda. Quem já assistiu vai ver que é E maravilhosa. patrimônio é Isso. figurinha carimbada no Enem, Isso, né? A competência 1 aí de cultura e identidade vai trazer como que a sociedade ela se relaciona com os aspectos culturais. Não Isso. existe uma sociedade sem cultura. Com E a certeza. principal referência que aparece aí é a religião constituindo Isso. as identidades dessa sociedade. Então, maravilha. Então, perfeita. o reconhecimento da festa escrita, então, como encontra a sustentação em que? Vamos lá? O letra D, essa D de vanguarda de da- elementos sacros e De expressão, expressão regional. Que Olha maravilha. aí a relação Olha, da religião isso. com a Religião, sociedade. show, espetáculo. Isso. Questão 66, é isso? Isso mesmo. Maravilha, então, começamos a prova, aqui estamos de história, só história agora, tá? O bispo Bartolomeu de Las Casas, eita, faz tempo que eu não escuto o nome desse homem, hein? É o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite destas terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? E aí o texto continua. Pergunta 66 da prova verde do Enem.
Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, o quê? Quem vai para esse comentário? Vamos nós. Olha só, gente, questão 66 traz um debate muito importante, que foi o que a gente começou a falar aqui no início da nossa abordagem. O quanto que o Enem não trata a história como decoreba. Isso. Os personagens históricos, os agentes históricos, eles estão dentro de uma categoria onde o aluno ele precisa entender que a história não se dá apenas por um personagem só. O que é que está acontecendo aqui? Normalmente, a figura religiosa do processo de colonização sempre era dada como aquela que auxiliava a colonização em si. Nesse momento, o que é que a história está trazendo pra gente? Que a figura desse bispo, ela vai fazer um contraponto nesse momento. Isso. É um bispo em que você vai ter a crítica relacionada ao quanto que ele se aproxima das camadas populares, e isso, consequentemente, vai gerar o ódio de quem? De quem tinha como domínio essas populações. Perfeito. Então, olha que a questão, ela traz essa abordagem histórica, e eu encaixaria ela aí dentro de uma competência 1. O quanto que essas identidades históricas são formadas Isso. dentro de uma releitura do próprio processo. Perfeito. Então, os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, o quê? Então, se ele conseguia se aproximar das camadas populares, quem que ia detestar esse bispo, hein? Os colonizadores. Isso. A aproximação que esse bispo vai ter é justamente com os povos que estão ali naquele determinado local, tá? Então, essa dinâmica de você pegar um agente histórico e tentar fazer uma releitura de maneira diferente é o que a gente tem aí enquanto proposta. Letra B. B de bola, questão 66 aí do bispo Bartolomeu de Las Casas. Isso, Muito mas bom. Gostou da menção do Isso. Bartolomeu de Gostei, Las Casas. rapaz. Faz tempo que eu não ouço essa... Muito bom falar espanhol, galera. Não é? Bartolomeu de Las Casas. E tem também o próprio livro dele, na narrativa das missões aqui no Brasil, jesuíticas, após a questão espanhola no Brasil. Que maravilha. Isso, Lindo. as 7 missões chamadas, né? Show. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Questão 67. Vamos lá na tela. A valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. Que coisa linda. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas pelo salão, realizando giros em torno de si mesmos em postura fechada. Pelo fato de ser dançada pelos pares em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes. Originário das danças campestres e folclóricas do século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia, retomando-a posteriormente. A expressão cultural descrita no texto, né, foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar o quê, professor? Cara, então, essa questão foi uma questão que a gente bateu o olho e disse, pô, não tem como não ser essa resposta que a gente já vai trazer aí de cara. Gente, então, elementos culturais, né? Essa é uma questão de competência 1. Você tá vendo claramente o quanto que existe um debate a respeito da cultura e de como que ela vai se tornando algo pra elite, né? Por que a galera tava começando a olhar pra valsa e entendê-la como uma coisa ruim? Porque ela pertencia a camadas populares. Então, esse elemento cultural, quando ele foi atrelado a uma camada elitizada, o próprio elemento já foi visto de maneira negativa, pejorativa, porque justamente essa construção de hierarquias sociais que a gente vai percebendo ao longo da história vai fazendo com que exista aquela parada, né? Existe a cultura de pobre e a cultura de rico. Quando você vai ver a valsa sendo implementada numa camada elitizada, ela já vai ser vista como uma coisa ruim, porque quem praticava eram os plebeus. Entendi. Então isso não pode estar dentro da nossa cultura. Maravilha. Automaticamente, gente, olha que alternativa linda. Olha como é que ela salta aos olhos. Por que que existe um debate sobre isso? Elementos provenientes de segmentos populares. Então, a valsa, que pertencia a essas camadas populares, agora começa a fazer parte da camada elitizada. Maravilha. Então, olha, questão 67, resposta, letra E de elefante. Vamos lá, questão 70, é isso? Dois textos. O bufarinheiro, conhecido nas cidades por tec-tec, chama-se nos recontos da Amazônia regatão. E aí vem o segundo texto, no século XIX, o comércio dos regatões era feito, então, com base em relações tecidas por quilombolas. E vem a pergunta, depois dos dois textos, como parte fundamental do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para o quê? Para o quê? Vamos lá. Quem vai comentar? Aí vamos lá, aí vamos partir daquele momento desde a interiorização do Brasil, né? A codificação cartográfica brasileira, que vai definir entre estruturas sociais, políticas e, óbvio, religiosas e econômica. Então, dentro dessa conjuntura aqui, o fundamental, qual é o fundamental? Ele vai construir um novo saber, um novo conhecimento, uma nova base, que seria a construção de uma sociedade interiorana.
Então, desse interior também vai surgir a questões de vício, linguagens, a cultura, enfim, toda uma conjuntura que vai basear-se no Brasil. Que maravilha. Então, resposta letra D. Letra D de dado, Isso, construção de de dado. redes de sociedade, sociabilidade no interior do Isso. Brasil. E aí, de novo, Brasil. ó, aquela conexão que o tema da redação tem com a prova de humanas, né? Maravilha, Olha verdade. a quantidade de questões sobre patrimônio, É verdade. sobre valorização da cultura. Perfeito, perfeito, Sabe? perfeito, perfeito. Conexão perfeita. Maravilha. Pessoal, nós já estamos, atenção aqui, ó, já estamos com o gabarito completo, tá? Já podemos colocar na tela o nosso gabarito aí, ó. Gabarito fechado, todas as alternativas, já manda o print aí, tira o print, pessoal. Quem tá no YouTube aí, ó, já tira o print do gabarito, já manda pro colega aí, já distribui, já manda no grupo do WhatsApp, deixa um pouquinho esse gabarito aí na tela um pouquinho, né? Enquanto a gente vai abrindo aqui a próxima questão, vou passando, mas aí, ó, tira o print aí, joga o celular de lado, se for o caso, para ficar maior, põe o celular aí grandão e já tira o print, pessoal, gabarito extraoficial na tela já, com todas as provas, inclusive correspondências das questões. Daqui a pouco a gente volta novamente, vamos para a próxima questão de história. Qual é a questão agora, professor, que a gente vai comentar? Questão de número 71. 71. Joga o gabaritão enquanto eu já coloco a questão 71 aqui na prova. Joga o gabarito, solta o gabarito aí, pessoal, aí, mas enquanto. Pode comentar com a questão enquanto eu só acho aqui a questão aqui. Pronto, já achei. Pode cortar para a questão numa boa. Tá lá. Questão que diz, era uma vez em um país, uma cidade, uma praça, algumas mães, las madres de la Plaza de Mayo. Eita, que ele amou o espanhol, tá? Eita, que agora Hablas mucho. baixou o espírito. Joga aí no telão aqui, geral, todo mundo aqui. Isso. Todo mundo aqui se espantou. Aqui. Isso. O espanhol aqui Isso, incorporou espanhol. aqui, real. Muito Né? fluente. É, você fala espanhol, mais ou menos, né? Então vamos lá, olha só, né? Silenciosas, com lenços brancos na cabeça, rondavam a Praça de Maio. Incansáveis, caminhavam por dias, meses, anos, foram chamadas de loucas. Olha, e aí vem um texto aí, continua, e a pergunta diz assim, qual o problema de âmbito nacional argentino o movimento social mencionado expôs ao mundo? Eita, tinha que conhecer história lá do negócio do Los Hermanos, era? Cara, então... Precisávamos conhecer as histórias de lá Los Hermanos. Olha aqui no contexto geral, professores, essa questão saiu do comum ou não? Ah, não. Não, Na não. verdade, foi uma surpresa, né? Olha aí, Ditadura argentina num Isso. debate do que seria regimes totalitários no América Eita, Latina. perfeito. olha Quanto aí. tempo que a gente não tinha visto, hein? Bom tempo, bom E é Caraca. um movimento social muito importante. Por Isso. quê? Questões de C3, né, que são movimentos sociais e instituições sociais, implicam em ou saber o contexto do movimento, e o próprio texto está descrevendo, tá? Maravilha. Ou saber o que seria o objetivo do movimento. Se estamos falando sobre regimes totalitários, Ótimo. quais são as expressões de um regime totalitário, professor? Isso, poxa, aí já vem, né? Corporativismo, regime ditatorial, unipartidarismo. Beleza. Então, ou seja, nada que seja democracia, nem nada que seja coligação, divisão de poder, né? Perfeito. Aí a gente tem aí os nobres aí, né? Benito Mussolini, Francisco Maravilha. Franco, cada um na sua realidade, né? E dentro disso, o papel de um Estado totalitário é repreender o que seria Isso. toda e qualquer expressão social. E, principalmente, elaborar elementos de repreensão e cerceamento de liberdades. Isso. E, nesse momento, o texto inteiro, gente, o texto inteiro está falando o quanto que os direitos humanos estão sendo violados. Pensou? Eita, Relacionou? É Isso. essa a ideia. Caiu questão de regime totalitário, a principal coisa que a gente tem que focar é o quanto que aquele governo ele está focado e objetivado em cercear essas liberdades, violentar esses direitos Maravilha. humanos. Então, resposta letra Letra A. A de amor, questão amor. aqui. Maravilha, né? Maravilha. Conhecimento de história, com bom conhecimento também de, né, sei lá, de sociologia, Isso, responderia perfeito. isso aqui numa boa, né? A interdisciplinaridade. Maravilha. Que maravilha. O Tem a Enem questão. sempre fazendo isso. Muito bom. Isso é muito possível. Vamos lá. Questão 75, é isso? Isso. Vamos lá. Texto 1 e 2, dois textos. Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Entre suas obras mais famosas estão A Marcha ou Abre Alas, sucesso nos blocos de carnaval. Nossa, quem não Perfeito. conhece, hein? Maravilha. E aí vem o texto 2, que depois da estreia de sua peça Gonzaga em 1867, que tem como um de seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve também o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo brasileiro, publicados em 1883 no livro Os Escravos, e aí continua.
Os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa de quê? Oh, meu Deus! Ai, my God! Ah, meu Agora partindo Deus. um pouco de inglês. Joga aqui no Isso, geralzão isso, aqui, olha isso, aqui. isso. Eu tô até empolgado aqui. Tô Isso, sentindo não. que a galera de linguagens vai sair Rapaz, perdendo da gente. isso, Já isso. já Vamos estamos lá, útil. A gente já está aqui. Pensando muito em dar aula de história. Vamos Depois embora. disso aqui, Vamos pensando somar, muito em dar aula de vamos história. somar. Os professores de redação estão ali se Vamos coçando, né? Para entrar daqui a pouquinho. Mas Isso. olha lá. E Agora- aí, professores? Agora, são 2 textos riquíssimos. Verdade. Ele deu vamos dizer assim, um glamour, como dizem em francês, aproveitando né, que está em várias línguas, um glamour. Caraca, eu estou saindo glamour. aqui Aí para pegar no europeizado. tupi, Araci. Araci, velho. ou seja, Opa. diversificar, não é? E na língua tupi do tronco brasileiro, né? Então, se for em africano, Atará. Ih, rapaz. Caramba, Vamos meu lá. amigo. Vamos O lá. nível aqui Vamos não lá. é pouco, Vamos não, lá, viu? né? O nível Vamos aqui lá. é alto, viu? Então- Já falamos aqui, já saiu tupi, já saiu aqui. Isso. Francês, Isso. espanhol. Então vamos Mas nessa. aí, né? Veja só, Você vê é como é empolgação. importante Porque- conhecer, como é importante estudar muito, estar com Isso. professores competentes. E Isso. aí, os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa de quê? De que? O movimento abolicionista brasileiro. Maravilha. E aí, o que né? aparece Nosso aí, movimento gente? belíssimo. Letra C. Olha a redação do Enem. Do Aí, Enem. cara. Aí, pois é, O que quanto maravilha. que Ou o seja, movimento abolicionista perfeito. contribuiu para a Perfeito. construção de Maravilha. movimentos de resistência, Isso, do isso. que seria uma herança cultural africana posterior com os próprios artistas, Com né, certeza. estabelecendo esse Maravilha. processo. Vamos Gente, embora. perfeito. Questão Vamos nessa. 76. Como conclusão provisória, vamos lá, 76. Isso. Parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. E aí vem, de acordo com o texto, o processo apresentado contribuiu para quê? Comentários, vai lá. Vamos lá, gente. Então, essa questão aqui, ela é muito importante porque ela vai trazer o que seria aí, o quanto que a competência 3, que são instituições, movimentos sociais, especificamente instituições sociais, elas vão gerando o que seria uma mudança ao longo do tempo. Veja bem, o início do texto passa a entender que existiram alterações no processo histórico, onde a pluralidade das ideias e dos sujeitos, elas vão se deteriorando e, principalmente, elas vão se ampliando ao redor do processo histórico. Nesse momento aqui, o que é que o estudante precisava analisar? De que maneira essas mudanças elas foram influenciando o que seria a própria sociedade. E a resposta que acaba sinalizando esse processo é justamente a letra D, fortalecer as pautas das minorias. É nesse momento aqui que você vai ter um Maravilha. debate mais amplo. Camadas populares são aproximadas do que seria o processo Que histórico. maravilha. Vamos lá então, 76, letra D. 78, é isso? Vamos lá. Isso. O 38, que né? as capas da revista Travel em Brasil, agora começou o Isso. inglês já aqui. Agora Pronto. É francês, inglês, Rapaz, aqui tem negócio- tudo, meu aqui amigo. tem- aqui- Pô, aqui é nem história, tem né? tudo, né? Isso, Tem tudo isso, aqui. isso. Publicadas entre 1941 e 1944, 1944, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, do DIP, evidenciam o que? Comentário, professores? E aí, gente, ó, essa foi uma questão de Era Vargas, né? A galera que ama Era Vargas, caiu Isso. Vargas, olha aí, gente. Isso. Mas, ó, qual foi o problema Que dessa democracia. questão, professor? A galera olhou pro DIP e já pensou em censura. Departamento de Imprensa e Não Propaganda. estão errados, Isso. né? O DIP Isso. realmente foi um elemento onde a instituição do Estado Novo, ela acabou cerceando as liberdades, controlando o que era verdade e o que era mentira. Isso. Mas nesse momento, gente, o fator da questão chave é as imagens. Perfeito, O quanto que isso. o texto não verbal, ele sinaliza uma espécie Perfeito. de propaganda de fato. Perfeito. E essa propaganda era para quê? Viagem ao Brasil. Exato. Travel in Brazil. Exato. E por onde que essas pessoas iriam ser influenciadas a vir para cá? Pela mídia. Perfeito. Esse é o papel da mídia. Então perceba que as 3 imagens, elas trazem o que seria uma representação de como era o Brasil. Olha aí o que seria a representação da arte, a representação do campo e aquele aspecto. Olha a imagem 3, gente. Olha a cordialidade do Brasil. Um Brasil que está ali presente entre negros, indígenas, Perfeito aqui, brancos. olha só. Então, nesse sentido, gente, é uma formação de estereótipo. Perfeito. Letra A. Letra A, Estereótipos da perfeito. cultura nacional. Questão 78, letra A. Questão 84. 80. É isso, 84. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que as suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval. Olha, aí vem, continua e diz, de acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico e cultural. Por quê? E aí nós vemos, né? Lembrando, né? A chamada Noite de 1000 anos, né? Que dentro da identidade da igreja, o poder da igreja durante 1000 anos, né? E nesse período aí a gente vai ver uma refração
com a escolástica, mas ao mesmo tempo as universidades medievais para elitizar o conhecimento. Boa. E isso a gente percebe até no Brasil, quando a chegada desses jesuítas, ele veio com a finalidade de catequese e a igreja disse, espera aí, agora não, vamos oficializar e vamos ter o domínio também cultural. Porque é a partir daí que há uma identidade representativa da fusão entre a religiosidade e a cultura. Né? Então aí ele vai agregar o valor, ou seja, a tradição e o conhecimento científico. Perfeito. Né? Porque querendo ou não, desde os monges copistas. E as instituições exercem esses papéis, né? Gente, questões de C3, né, que são instituições e movimentos sociais, elas sempre indicam um papel de ou coerção ou do que seria influência nessas sociedades. A única alternativa que fala sobre influência é a letra E. Agregar tradição e conhecimento científico. Maravilha, então. Maravilha. Então, 84, letra E. Pessoal, estamos aqui corrigindo, ó. Gabaritão já está pronto. Vamos colocar novamente aí, pessoal, que está aí, para tirar o print da tela. Olha aí, gabarito na tela geral. Todas as questões já. Tá aí, né, o gabarito extraoficial aqui, Portal Terra, né, com parceria da Universidade Anhembi Morumbi. Estamos aqui, né, o Portal Terra por meio de seu braço, Educar. Tá o gabarito aí completo para você. Tira o print, manda pro colega, tira o print aí no celular, na sua tela, do computador e já distribui esse gabarito aí para todo mundo aí conferir já como é que foi o resultado do primeiro dia da prova do Enem. Vamos lá, professores de História, questão 85. Vamos lá correndo aqui para terminar. 85, História. Há experiências de lutas sociais de reaproximação cultural da natureza que são movimentos emblemáticos, como a dos seringueiros no Brasil, que, da luta sindical para a comercialização da borracha, chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista e estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. E aí continua e diz, o texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade produtiva por meio de uma gestão territorial que se baseia em quê? Então, gente, essa é uma questão que o Enem ama trazer interdisciplinaridade, né? Isso. O que seria o avanço do capitalismo, dos ciclos, né, que o Brasil vai passar, e principalmente o ciclo da borracha, quando ele cita aqui, é um momento de exploração e que também traz o que seria um alerta, o quanto que a nossa forma de produção ela é uma forma exploratória, né? Isso. O Brasil, em todos os ciclos, ele passa por processo de exploração e só encerra quando não tem mais o que seria essa matéria-prima. Nesse momento aqui, gente, como que a questão aborda uma conexão entre meio ambiente e sociedade? É uma questão de C6. Trata justamente de entender qual é a realidade desse local, qual é a demanda desse local. E isso só é possível de entender considerando o que seriam essas próprias populações. A única alternativa que faz essa relação de pensar um novo tipo de exploração e não mais pensando em apenas o usufruto, mas na qualidade, né, no desenvolvimento sustentável, é a letra B. Conectar os valores por decisões locais, entendendo Perfeito. qual é a demanda daquele espaço e, logicamente, Perfeito. continuando com a... Perfeito. Questão tranquila, né? Questão bem tranquila. Bem tranquila. Tem mais qual aí agora? 88. Questão, deixa eu só colocar ela, 88, tá aqui. Tal qual no Exército, não se compreende um efetivo composto apenas de oficiais. Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliares em número suficiente e com preparo adequado, etc. Aí vem a pergunta. O texto dos sanitaristas atuantes na década de 1920 e 1980 veicula uma mensagem caracterizada por quê? A gente já vê aí pela própria estrutura hierárquica. A formação hierárquica da própria sociedade. Lembrando que vem desde os bastidores de outrora. Então, agora, a estrutura hierárquica social vai se fazer presente. Então, você tem, por exemplo, na hierarquia do soldado ao general. Perfeito. Não é isso? Então, o médico, o profissional liberal, o professor, o advogado. Então, dentro dessas formações, vai ter uma identidade social dentro dela, né? Então, resposta letra É. Letra E. Hierarquização profissional, questão Isso. 88, E prova o verde, próprio história. texto vai citando, né, os grupos sociais que estão envolvidos nesse momento. Que maravilha. Vamos lá, então. Próxima questão, eu acho que é a última de história. última. Maravilha, para a gente Debate chamar o juntos. pessoal já de redação. Tá lá. Com a proximidade, vamos lá, questão 90, na tela. Com a proximidade do final do século XIX, amplificam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência com suas invenções e projetos. E aí continua. No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados ao quê?
Vamos lá? Então, gente, essa é uma questão que traz um debate muito de enxergar o que é que estava acontecendo no exterior, o que é que estava acontecendo no Brasil. A Europa estava passando por um período de corrida imperialista, né? Isso, Era o perfeito. avanço do que seria Isso. todo mundo industrializando para a Primeira Guerra Mundial. Era o período de paz armada, né? Eu gosto de comparar o período de paz armada naquele momento onde você se encontra no meio de duas torcidas organizadas e você não tem muito para onde ir. Sei lá, vamos jogar aqui uma torcida do Sport com a torcida do Santa Cruz. Você tá no meio das duas torcidas. É paz armada. Em algum momento vai dar alguma treta aí. Então, nesse momento é o que está acontecendo no exterior. Já no Brasil, o que é que está acontecendo? O Brasil está passando por um ideal de pensar o que seria a perspectiva republicana. É o momento onde o Brasil vai começar a imaginar novas mudanças. E o próprio final do texto traz isso. A luz elétrica, o telégrafo, o telefone... Todas essas representações de modernidade já visualizavam um Brasil diferente. Um Isso, Brasil que isso. tinha uma perspectiva de crescimento. Isso. Que maravilha. E vem vindo desde a ramificação, né, como nós conversamos, dentro do contexto lá da Guerra do Paraguai. Perfeito. Não é isso? Que o movimento abolicionista vai se fortalecendo, vai se juntar ao movimento republicano. Aí nós temos Silva Jardim aqui, nós temos o famoso, né? A identidade pernambucana que vai, com Joaquim Nabuco, que vai retratar o processo. Cara, né? o recifense, ele é Não é? bairrista, né? Muito, Você vê qualquer rapaz. oportunidade dele jogar Gente, que vamos Recife lá, é tem que lembrar. protagonista. Nós estamos sonhando resgatar o nosso povo, a nossa sociedade, né? Eu amo Né? Recifense. E Nosso aí, cotidiano. resposta dessa questão, letra Letra E. 90, visão, letra E. esperança. Visão republicana de Isso, nação. Professores de história, que Isso. maravilha. Prova, olha só, prova bonita de Linda, história, linda. linda de Perfeita, história. perfeita, Os professores perfeita. estão aqui todos animados. Extasiados com a prova. Né, Isso, com a isso, prova. E isso. aí, pra gente finalizar, pra gente terminar isso aqui, a prova, tô geralzão aqui, todo mundo junto aqui no geralzão aqui. É isso, no plano aberto. Últimas colocações sobre a prova de história do Enem 2024. Cara, então, o aluno que prestou atenção nas competências e nas habilidades, a matriz de referência do Enem, ele saiu muito bem. Ele entendeu, inclusive, que a prova de humanas ela se conectou com o tema da redação. O Enem foi extremamente interdisciplinar. Isso. E essa agregação deu um valor imenso à prova. E valorizar o aluno, e ele vai dizer para o ano, eu tenho que estudar. Boa. Eu tenho que estudar, né? Eu tenho que estudar. Que maravilha, professor. Vamos, olha, muito obrigado pela participação. Vamos jogar o gabarito na tela, o gabaritão geral. Já vou chamando a equipe aqui de redação enquanto a gente já prepara aqui. Professores, muito obrigado.